Você já parou para pensar sobre como os desafios da vida podem ser transformadores? Como lidamos com a dor, a perda e as adversidades é o que define nossa verdadeira essência. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, disse uma vez: "A dificuldade é uma oportunidade para fazer o que é certo." Essa frase ressoa profundamente em um mundo onde muitos se sentem perdidos ou sobrecarregados. O estoicismo, uma filosofia que sobreviveu por séculos, nos oferece ferramentas valiosas para enfrentar as tempestades da vida. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos que os estoicos esconderam por tanto tempo. O estoicismo não é apenas uma teoria filosófica, é um guia prático para a vida. Ele nos ensina a cultivar a resiliência, a controlar nossas emoções e a aceitar o que não podemos mudar. Em um mundo repleto de incertezas, entender e aplicar os princípios estoicos pode ser a chave para transformar sua vida agora. Você já se sentiu como se estivesse à mercê das circunstâncias? A filosofia estoica nos convida a olhar para dentro e a encontrar força em nossa própria razão. Ao invés de nos deixarmos abater pelas dificuldades, podemos usar essas experiências como oportunidades de crescimento e aprendizado. O que podemos aprender com Sêneca e outros estoicos é que a verdadeira liberdade vem da aceitação e do domínio sobre nossas respostas emocionais. Ao longo deste vídeo, você descobrirá como a prática do estoicismo pode ajudá-lo a desenvolver uma mentalidade mais forte e equilibrada. Abordaremos conceitos fundamentais, como a distinção entre o que podemos controlar e o que está fora de nosso alcance, além de formas práticas de aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia. Você verá que a serenidade não é um estado de inação, mas uma atitude ativa que nos permite navegar pelas dificuldades com clareza e propósito. Imagine-se enfrentando seus desafios com uma nova perspectiva, onde cada obstáculo se torna uma oportunidade para se tornar uma versão melhor de si mesmo. O estoicismo nos ensina a valorizar as pequenas vitórias e a encontrar paz mesmo em meio ao caos. Ao final deste vídeo, você terá um entendimento mais profundo de como a filosofia estoica pode impactar sua vida de forma positiva, ajudando a construir uma mentalidade resiliente e uma vida mais plena. Prepare-se para uma transformação. Vamos juntos explorar os ensinamentos de Sêneca e descobrir como aplicar esses princípios atemporais pode realmente mudar sua vida. A jornada começa agora. O estoicismo é uma filosofia que nasceu na Grécia Antiga por volta do século III a.C. e se consolidou em Roma, onde figuras proeminentes como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio se tornaram seus principais representantes. Essa escola de pensamento propunha que a virtude, entendida como a sabedoria, era o bem supremo e que a felicidade estava intrinsecamente ligada à aceitação da razão e à conformidade com a natureza. Sêneca, por exemplo, destacou a importância de viver de acordo com a razão e de cultivar a paz interior, mesmo diante das adversidades da vida. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos mais influentes filósofos estoicos, enfatizou a ideia de que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar nossas reações a eles. Já Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu suas reflexões em Meditações, um manual pessoal sobre como aplicar a filosofia estoica no cotidiano, abordando temas como a transitoriedade da vida e a importância da autoconfiança. O estoicismo, que pode parecer uma filosofia distante, carrega uma relevância profunda para o mundo moderno. Em tempos de incerteza, como os que vivemos atualmente, onde crises econômicas, políticas e sociais parecem estar sempre à espreita, os ensinamentos estoicos oferecem ferramentas valiosas para a gestão das emoções e para a tomada de decisões. As pessoas enfrentam problemas como ansiedade, estresse e uma sensação de desamparo diante das circunstâncias da vida. O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar e a aceitar o que não podemos, promovendo uma visão mais equilibrada da vida. Por exemplo, em um mundo onde as notícias ruins e a negatividade parecem dominar, muitos se sentem sobrecarregados e impotentes. Os princípios estoicos podem trazer
trazer alívio. A dicotomia do controle, um conceito central do estoicismo, nos ajuda a discernir entre o que podemos mudar e o que devemos aceitar. Essa prática de reflexão pode ser aplicada em diversas situações cotidianas, como no trabalho, nas relações pessoais e na vida em geral. Ao reconhecer que não podemos controlar as ações dos outros ou os eventos externos, mas podemos controlar nossas reações e atitudes, encontramos um caminho para a serenidade. Imagine um cenário onde você recebe uma crítica no trabalho. Em vez de reagir impulsivamente e se deixar levar pela frustração ou pelo medo, a filosofia estoica sugere que você avalie a situação. Pergunte a si mesmo: isso está dentro do meu controle? Se a resposta for não, então a melhor abordagem é aceitar a crítica como uma oportunidade de aprendizado, sem deixar que isso abale sua paz interior. Essa mudança de perspectiva pode transformar a maneira como lidamos com os desafios da vida e melhorar nossa resiliência. Além disso, o estoicismo nos ensina a importância da reflexão diária. Sêneca, em suas cartas, frequentemente falava sobre a necessidade de parar e avaliar nossas vidas, nossos comportamentos e nossos pensamentos. Esse hábito de introspecção nos ajuda a nos manter alinhados com nossos valores e a nos concentrar no que realmente importa. Em um mundo que valoriza a velocidade e a produtividade, essa pausa para a reflexão pode ser um antídoto necessário contra o estresse e a superficialidade. Portanto, ao desvendarmos os segredos que os estoicos esconderam por séculos, encontramos um tesouro de sabedoria que pode transformar nossas vidas. A filosofia estoica não é uma solução mágica, mas um conjunto de princípios que nos guia em direção a uma vida mais plena e significativa. Ao aplicar esses ensinamentos, podemos cultivar a resiliência diante das dificuldades, encontrar paz em meio ao caos e viver de maneira mais autêntica. O estoicismo nos convida a olhar para dentro e a buscar a verdadeira fonte da felicidade, que não está nas circunstâncias externas, mas na maneira como respondemos a elas. Ao adotarmos essa mentalidade, nos tornamos mais fortes e mais capazes de enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Assim, ao transformar esses ensinamentos em prática, temos a oportunidade de não apenas entender, mas de viver a filosofia estoica em nosso dia a dia. E assim, ao desvendarmos esses segredos, podemos realmente transformar nossas vidas agora e sempre. A filosofia estoica, que tem suas raízes na Grécia Antiga, oferece uma profunda sabedoria que pode ser aplicada diretamente à vida moderna. Um dos conceitos centrais desta filosofia é a importância da virtude e da sabedoria. Para os estoicos, a virtude não é apenas uma característica moral, mas a base sobre a qual uma vida plena e significativa é construída. Sêneca, um dos mais proeminentes filósofos estoicos, enfatizava que a verdadeira felicidade não vem da riqueza ou do status, mas do cultivo de virtudes que nos permitem viver em harmonia com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. A virtude, segundo os estoicos, é a única coisa que realmente nos pertence, enquanto tudo mais, riquezas, poder e até mesmo a saúde, pode ser tirado de nós. As nossas virtudes e a nossa capacidade de agir sabiamente permanecem. Esse entendimento pode transformar completamente a forma como enfrentamos os desafios da vida. Quando somos confrontados com adversidades, como o estresse no ambiente de trabalho ou conflitos pessoais, a prática da virtude e a busca pela sabedoria se tornam ferramentas poderosas. Por exemplo, imagine um cenário comum, um dia estressante no trabalho, com prazos apertados e pressão crescente. Nesse momento você pode se sentir sobrecarregado, mas ao refletir sobre a importância da virtude, pode escolher agir com calma e clareza. Em vez de deixar que a pressão o leve a reações impulsivas, você pode optar por manter a tranquilidade, priorizando suas tarefas de forma racional e equilibrada. Essa abordagem não apenas melhora sua performance, mas também transforma a forma como você se sente em relação à situação. A virtude da temperança, nesse caso, pode ajudá-lo a evitar excessos e a manter a compostura, permitindo que você lide com as demandas do trabalho de maneira mais eficaz. Outro exemplo prático se dá em relacionamentos pessoais. Conflitos são inevitáveis, mas a virtude da paciência pode ser um guia valioso.
curioso. Ao invés de reagir com raiva ou frustração, você pode escolher escutar ativamente a outra pessoa, buscando entender suas perspectivas e sentimentos. Esse ato de cultivar a virtude da empatia não apenas pode resolver desentendimentos, mas também fortalece os laços e promove uma comunicação mais saudável. A sabedoria, por sua vez, nos ensina a escolher nossas batalhas, reconhecendo que nem sempre precisamos ter razão ou vencer uma discussão para manter a paz. Os filósofos estoicos, como Sêneca, acreditavam que viver de acordo com a virtude nos permite estar em sintonia com a natureza e com a razão. Essa conexão é fundamental, pois nos ajuda a perceber que muitas das nossas preocupações são, na verdade, ilusões que criamos em nossas mentes. A prática da virtude nos leva a uma vida mais autêntica, onde somos guiados por princípios sólidos, ao invés de emoções voláteis. Refletir sobre a filosofia estoica nos convida a considerar como podemos aplicar esses ensinamentos na vida cotidiana. Por exemplo, ao acordar pela manhã, podemos nos perguntar: como posso cultivar a virtude hoje? Essa simples questão pode nos ajudar a direcionar nossas ações, lembrando-nos de que cada pequena escolha tem o potencial de nos aproximar de uma vida virtuosa. A prática da gratidão, por exemplo, é uma forma de cultivar a virtude, pois nos ajuda a focar no que temos, em vez de no que nos falta. Além disso, a sabedoria estoica nos ensina a aceitar o que não podemos controlar. Muitas vezes, nos preocupamos com situações que estão além do nosso alcance, como a opinião dos outros ou eventos imprevistos. A verdadeira liberdade vem do entendimento de que podemos controlar nossas reações e atitudes, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece caótico. Essa sabedoria nos permite viver com mais leveza, pois não estamos mais amarrados a expectativas irreais. Ao incorporarmos a virtude e a sabedoria em nossas vidas, começamos a perceber mudanças tangíveis. As adversidades que antes pareciam intransponíveis se tornam oportunidades para praticar a paciência, a coragem e a resiliência. A vida se transforma em um campo de aprendizado constante, onde cada desafio é uma chance de crescer e nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. A filosofia estoica não é uma solução mágica para todos os problemas, mas é um caminho que nos oferece ferramentas práticas para lidar com as dificuldades da vida. Sêneca e seus contemporâneos nos lembram que a verdadeira transformação começa dentro de nós. Ao cultivarmos a virtude e a sabedoria, não apenas melhoramos nossa própria experiência, mas também influenciamos positivamente aqueles ao nosso redor. Neste sentido, a prática da filosofia estoica se torna uma forma de arte. É uma arte que envolve a habilidade de observar nossas emoções, entender nossas reações e escolher a resposta mais virtuosa. Com o tempo, essa prática pode se tornar um hábito, moldando nosso caráter e nossa visão de mundo. E assim, ao desvendarmos o segredo que os estoicos esconderam por séculos, encontramos a chave para transformar nossas vidas. Ao final, refletir sobre a importância da virtude e da sabedoria nos leva a um entendimento mais profundo de nós mesmos e das nossas interações. Essa jornada não é apenas uma busca por felicidade, mas uma busca por significado. Cada ato de virtude, cada momento de sabedoria, nos aproxima do nosso eu mais autêntico e nos conecta com o universo de forma mais plena. Portanto, ao enfrentarmos os desafios diários, que possamos lembrar sempre da lição estoica: a verdadeira força está dentro de nós, na maneira como escolhemos viver nossas vidas. Que possamos, assim, transformar nossa existência através da prática contínua da virtude e da sabedoria. O desapego emocional é um conceito central na filosofia estoica, um princípio que nos ensina a não nos apegarmos excessivamente às coisas que estão fora do nosso controle. Sêneca, um dos mais proeminentes filósofos estoicos, nos lembra que a vida é cheia de incertezas e que o verdadeiro valor reside em nossa capacidade de lidar com essas incertezas de maneira equilibrada. Isso nos leva à prática do desapego emocional, que pode ser uma ferramenta poderosa para enfrentar as adversidades da vida. Imagine-se em uma situação em que você perdeu algo que valorizava profundamente, como um emprego, um relacionamento ou até mesmo uma oportunidade que parecia promissora.
promissora. É natural sentir dor e desânimo diante dessas perdas, mas o estoicismo nos ensina que o sofrimento muitas vezes é causado não pela perda em si, mas pela nossa reação a ela. Ao praticar o desapego emocional, podemos aprender a observar nossas emoções sem nos deixar dominar por elas. Isso não significa que devemos ignorar nossos sentimentos, mas sim entender que são temporários e que não definem quem somos. Um exemplo prático disso pode ser visto em situações cotidianas. Suponha que você tenha trabalhado arduamente em um projeto importante e, por algum motivo, ele não tenha sido bem recebido. É fácil se deixar levar por sentimentos de frustração e desânimo. No entanto, ao aplicar o desapego emocional, você pode reconhecer esses sentimentos, mas também entender que o valor do seu esforço não depende da aprovação dos outros. Você pode refletir sobre o que aprendeu ao longo do processo e usar essa experiência para crescer e se aprimorar. Essa abordagem não apenas ajuda a manter a calma em momentos de decepção, mas também promove um senso de resiliência que é fundamental para o desenvolvimento pessoal. Marco Aurélio, outro grande nome do estoicismo, exemplificou essa prática em sua vida. Ele enfrentou inúmeras dificuldades, desde crises políticas até perdas pessoais. Em seus escritos, ele frequentemente enfatizava a importância de manter a calma e o foco, independentemente das circunstâncias externas. Para Marco, o desapego emocional era uma forma de se libertar das amarras que as expectativas e desejos excessivos impõem sobre nós. Ele acreditava que, ao desapegarmos do que não podemos controlar, ganhamos liberdade para agir de maneira mais racional e efetiva. A prática do desapego emocional também nos permite cultivar a gratidão. Quando nos desapegamos de expectativas rígidas sobre como as coisas deveriam ser, abrimos espaço para apreciar o que temos. Isso não significa que devemos ser passivos ou resignados, mas sim que devemos aceitar a realidade como ela é enquanto buscamos melhorias. Ao valorizar o presente e as pequenas coisas da vida, podemos encontrar alegria mesmo nas situações mais desafiadoras. Essa mudança de perspectiva é um dos legados mais valiosos que os estoicos nos deixaram. Além disso, o desapego emocional nos ajuda a desenvolver relacionamentos mais saudáveis. Muitas vezes, nos apegamos a pessoas e às suas opiniões, permitindo que elas influenciem nosso bem-estar emocional. O estoicismo nos ensina que, embora seja natural desejar a aprovação dos outros, a verdadeira paz interior vem de dentro. Ao praticar o desapego emocional, podemos nos conectar com os outros de maneira mais autêntica, sem dependermos de suas validações para nos sentirmos completos. Isso resulta em interações mais genuínas e menos carregadas de expectativas. Assim, ao integrarmos o desapego emocional em nossas vidas, podemos enfrentar situações de perda e decepção com uma mentalidade mais forte e resiliente. A filosofia estoica nos oferece um mapa para navegar pelas dificuldades da vida. Ao nos desapegarmos do que não podemos controlar, nos libertamos do sofrimento desnecessário e encontramos um caminho mais claro para a paz interior. É importante lembrar que a prática do desapego emocional não é algo que ocorre da noite para o dia. É um processo contínuo que exige autorreflexão e prática. Comece observando suas reações emocionais em situações desafiadoras. Pergunte a si mesmo: o que posso controlar aqui? E como posso responder a isso de maneira construtiva? Com o tempo, essa prática se tornará mais natural e você descobrirá que pode enfrentar as adversidades com uma nova perspectiva. Em resumo, o desapego emocional é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a enfrentar as incertezas da vida com dignidade e calma. Ao integrar esse conceito na sua vida, você pode se libertar das amarras do sofrimento desnecessário e cultivar um estado de paz interior. Lembre-se das palavras de Sêneca e Marco Aurélio, que nos encorajam a viver com sabedoria e a aceitar o que não podemos mudar. A transformação que você busca começa com a prática do desapego emocional. Ao adotar essa filosofia, você não apenas se torna mais forte diante das adversidades, mas também mais capaz de viver uma vida plena e significativa. Viver de acordo com a natureza é um dos pilares fundamentais
fundamentais do estoicismo, uma filosofia que nos ensina a encontrar a paz interior em um mundo repleto de incertezas e dificuldades. Quando falamos sobre esse conceito, estamos nos referindo à ideia de que devemos alinhar nossas ações e valores com a ordem natural do universo. Isso significa entender nosso lugar no mundo e agir de acordo com a razão, em vez de nos deixarmos levar por emoções descontroladas ou por pressões externas. A natureza, para os estoicos, não é apenas o ambiente físico ao nosso redor, mas também a natureza humana, com suas virtudes e limitações. Um dos principais ensinamentos de Sêneca, um dos mais proeminentes filósofos estoicos, é que viver de acordo com a natureza implica aceitar nosso papel na vida e agir com integridade e racionalidade. Isso nos convida a refletir sobre como muitas vezes lutamos contra as circunstâncias, desejando que as coisas sejam diferentes do que realmente são. Essa luta interna pode nos levar à frustração e à infelicidade. Em vez disso, o estoicismo nos ensina a aceitar o que não podemos mudar e a focar em como reagimos a essas situações. Tomemos, por exemplo, a ideia de aceitar a inevitabilidade da morte. Os estoicos acreditam que a morte é uma parte natural da vida e que temer a morte apenas nos impede de viver plenamente. Ao reconhecer que todos nós temos um tempo limitado, podemos nos concentrar mais no que realmente importa, viver com propósito e fazer o melhor uso do nosso tempo. Essa aceitação nos permite agir com mais clareza e determinação, valorizando cada momento e cada interação. Para viver de acordo com a natureza, também é essencial agir com integridade. Isso significa ser fiel aos nossos princípios e valores, independentemente das circunstâncias. Quando agimos de acordo com nossa verdadeira natureza, nos tornamos mais autênticos e coerentes. Essa autenticidade não apenas nos traz paz interior, mas também nos ajuda a construir relacionamentos mais saudáveis e significativos com os outros. Quando somos honestos e transparentes em nossas ações, inspiramos confiança e respeito tanto em nós mesmos quanto nas pessoas ao nosso redor. A racionalidade é outro aspecto crucial desse conceito. Os estoicos defendem que devemos usar a razão para guiar nossas decisões e ações. Isso não significa suprimir nossas emoções, mas sim entender e gerenciá-las de maneira saudável. Ao aplicar a razão em nossas vidas, conseguimos discernir melhor o que realmente importa e o que é meramente passageiro. Essa clareza nos permite tomar decisões mais sábias e, consequentemente, viver de maneira mais alinhada com a nossa verdadeira essência. Citações de filósofos estoicos como Epicteto e Marco Aurélio nos ajudam a refletir sobre a importância de viver em harmonia com a natureza. Epicteto, por exemplo, nos ensina que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre as coisas. Isso nos lembra que, ao mudarmos nossa perspectiva, podemos transformar nossas experiências e, assim, viver de maneira mais tranquila e equilibrada. Marco Aurélio, por sua vez, nos aconselha a manter a mente tranquila e em harmonia com a natureza. Essa harmonia é o que nos permite enfrentar os desafios da vida com coragem e resiliência. É interessante notar que viver de acordo com a natureza também implica em cuidar do nosso ambiente e das relações que cultivamos. Quando agimos de forma consciente e responsável, contribuímos para um mundo melhor, não apenas para nós mesmos, mas para as futuras gerações. Isso se alinha perfeitamente com a ideia estoica de que somos parte de um todo maior e que nossas ações têm um impacto significativo. Ao adotarmos uma postura de respeito e cuidado, não apenas para conosco, mas também para com os outros e o mundo ao nosso redor, encontramos um sentido mais profundo na vida. A prática da meditação e da reflexão diária é uma ferramenta poderosa para nos manter em sintonia com a natureza. Ao dedicarmos um tempo para contemplar nossas ações e pensamentos, podemos identificar onde estamos nos afastando de nossos valores e princípios. Esse autoconhecimento é fundamental para a prática estoica, pois nos permite corrigir nosso curso e nos alinhar novamente com a natureza. Ao final do dia, podemos nos perguntar: minhas ações refletiram minha verdadeira natureza? Essa simples pergunta pode nos guiar a uma vida mais
mais plena e significativa. Além disso, o conceito de viver de acordo com a natureza nos ensina a cultivar a gratidão. Quando reconhecemos e apreciamos o que temos, em vez de focar no que nos falta, encontramos uma nova perspectiva sobre a vida. A gratidão nos ajuda a valorizar as pequenas coisas e a entender que a felicidade não está necessariamente ligada a grandes conquistas, mas sim à maneira como nos relacionamos com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. Portanto, ao explorarmos o ensinamento estoico de viver de acordo com a natureza, somos convidados a adotar uma abordagem mais consciente e intencional em nossas vidas. Isso envolve aceitar nosso papel no mundo, agir com integridade e racionalidade e cultivar um profundo respeito por nós mesmos, pelos outros e pelo ambiente. Ao fazer isso, não apenas encontramos paz interior, mas também nos tornamos agentes de mudança positiva em nosso entorno. Em última análise, viver de acordo com a natureza é sobre harmonizar nossos desejos e ações com a realidade do mundo. É um convite para abraçar a vida como ela é, com todas as suas imperfeições, e buscar a virtude em cada momento. Com essa perspectiva, podemos enfrentar os desafios da vida com coragem e resiliência, transformando não apenas nossas próprias vidas, mas também o mundo ao nosso redor. É uma jornada que começa dentro de nós e se irradia para fora, tocando a vida de outras pessoas e contribuindo para uma existência mais significativa e plena. Ao longo deste vídeo, exploramos os ensinamentos de Sêneca e os segredos que os estoicos guardaram por séculos. Você aprendeu que a filosofia estoica não é apenas um conjunto de ideias abstratas, mas uma poderosa ferramenta que pode transformar sua vida. Os estoicos nos ensinam a focar no que podemos controlar e a aceitar o que não podemos. Essa mudança de perspectiva é fundamental para enfrentar os desafios do dia a dia com serenidade e coragem. Ao aplicar esses princípios, você pode reduzir a ansiedade, melhorar suas relações e encontrar um propósito mais profundo em suas ações. Lembre-se de que a prática da gratidão e da reflexão diária sobre suas emoções e reações são essenciais para internalizar esses ensinamentos. Ao se deparar com dificuldades, pergunte-se: isso é algo que eu posso controlar? Se a resposta for não, libere-se dessa preocupação e dirija sua energia para o que realmente importa. Os estoicos nos convidam a viver de acordo com a razão e a virtude, buscando o bem maior e a paz interior. Agora é hora de colocar esses ensinamentos em prática. Comece a aplicar os princípios estoicos em sua vida hoje mesmo. Experimente dedicar alguns minutos do seu dia para refletir sobre suas ações e escolhas. Veja como isso pode mudar sua mentalidade e, consequentemente, sua vida. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais ensinamentos valiosos. Deixe seu comentário abaixo sobre como a filosofia estoica impactou sua vida e compartilhe este vídeo com amigos que também podem se beneficiar dessas ideias. Para terminar, lembre-se das palavras inspiradoras de Sêneca: a vida é longa o suficiente e uma vida bem vivida é suficiente. Que essa reflexão o motive a buscar uma vida de virtude e serenidade, aplicando os segredos estoicos na sua jornada diária. Transforme sua vida agora.